A paz do Senhor para os irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, eu convido os irmãos para que acompanhem comigo uma leitura que estarei fazendo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. O pastor nos deu aí 20 minutos. Quero aqui já agradecer. Capítulo de número 17 e o versículo de número 32. Diz assim a palavra de Deus: lembrai-vos da mulher de Ló. Meus queridos irmãos, é bem curto este versículo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mas por que lembrar da mulher de Ló? Tanta coisa boa para se lembrar. Quando a gente vai para Hebreus, no capítulo 13 e versículo 7, a Bíblia diz: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentai para a sua forma de vida, de viver. É tão bom a gente lembrar dos nossos pastores. Quando a gente vai lá para o livro de Josué, no capítulo de número 1, o versículo de número 13, lá Josué diz: lembrai-vos das palavras que vos falou Moisés. É tão bom lembrar das palavras que Moisés falou. Quando vai para 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 12, diz assim: lembrai-vos das maravilhas do Senhor. Quando vai para o versículo 15 do mesmo capítulo, diz assim: lembrai-vos do concerto. Mas, meus queridos irmãos, por que Jesus falou: lembrai-vos da mulher de Ló? Aleluia. Aí eu digo, vou ver quem é a mulher de Ló. Comecei em Gênesis capítulo 11, versículo 31, capítulo 12, versículo 4, capítulo 13, versículo 1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, capítulo 19, 1, 8, 10, 12, todas as partes que fala de Ló, e nada de falar da mulher dele. Eu digo, meu Deus, por que lembrai-vos da mulher de Ló? Aí lá no capítulo de número 19, capítulo de número 19, capítulo de número 19 e o versículo de número 26, diz o seguinte: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Aí Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Meus queridos irmãos, é interessante, no capítulo 19 de Gênesis, vou até deixar aberto aqui, serei sucinto, no capítulo 19 de Gênesis, onde a gente estava aqui, o versículo de número 17, 19 e 17, ele diz assim: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda campina, em toda essa campina, escapa-te para lá, para o monte, para que não pereças. Meus queridos irmãos, quando Jesus falou: olhai para a mulher de Ló, ele fala no sentido de advertência. O contexto que ele estava falando aqui, do capítulo de número 17 de Lucas, ele fala alguma coisa do capítulo 24 de Mateus. Lucas fala pouquíssimas coisas ali, mas ele fala algumas coisas do capítulo escatológico de número 24 e 25 de Mateus. Mas, meus queridos irmãos, é muito interessante. Por quê? Porque o anjo tirou eles. Diz a Bíblia que o anjo veio
deu a mensagem de Deus. Diz a Bíblia que eles se demoravam ali, mas os anjos pegaram eles pela mão, apressaram eles. Eles parecem que queriam ficar ali. O anjo ainda disse assim: Deus é misericordioso, apressou eles ali e puxou pelas mãos, dizendo: escapa-te por tua vida. E meus queridos irmãos, o que eu quero dizer nesta noite é que Jesus nos ensina a ter foco, a olharmos para Ele. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Louvado seja Deus. Então essa igreja, ela tem que ter foco. Temos que olhar sempre para Cristo, nunca olhando para trás. A Bíblia diz que Deus, a alma dele não tem prazer naqueles que olham para trás, naqueles que recuam. E ele mostra, ele aqui coloca a mulher de Ló como uma advertência: olhai para a mulher de Ló. Louvado seja Deus. Mas meus queridos irmãos, é interessante. Lucas capítulo 9 e versículo 62 diz que quem coloca as mãos no arado não pode olhar para trás. Irmãos, eu sou filho de agricultor e na minha época se arava muito com animais, com burro. E quem está arando ali não pode de maneira nenhuma olhar para trás, porque o corte sai torto, entorta tudo. Ele tem que seguir sempre reto ali, aprumando, e o animal já sabe, já é treinado, vai na linha reta, mas ele não olha para trás, ele está sempre olhando para frente. Louvado seja Deus. Então quem coloca a mão no arado não olha para trás. A mulher de Ló perdeu o foco, mas essa igreja aqui, ela tem um foco, ela está olhando para Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Pedro, irmãos, em uma determinada situação, ele também perdeu o foco. Jesus de repente foi por cima da água. Eles pensavam que era um fantasma. Pedro disse: não, mas se é tu mesmo, deixa que eu vá. Então Jesus chamou: venha. Enquanto ele estava olhando para Cristo, ele estava com foco em Cristo, ele ia andando por cima das águas, mas de repente veio um vento, e quem sabe ele olhou para aquele vento e começou a afundar. Mas o Jesus que pegou Pedro pela mão está aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Se tem alguém aqui perdendo o foco, ele é aquele que vai te pegar pela mão. Louvado seja Deus, e não te deixar afundar nesse mar de problemas. Louvado seja Deus. Aleluia. Agora, irmãos, a pergunta que se faz é: por que foi que a mulher de Ló, ela olhou para trás? Aleluia. A gente já sabe disso, lembrai-vos da mulher de Ló. Mas por que foi que essa mulher, ela olhou para trás? Porque ela olhou para trás. Meus queridos irmãos, tudo isso começou na escolha de Ló. No capítulo 13 do livro de Gênesis, revela que quando Abraão disse: ó, escolha para onde você for. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E diz a Bíblia que, baseado já em uma experiência passada, ele olhou para Sodoma e Gomorra e viu que era como o jardim de Deus. Era algo muito lindo, diz a Bíblia lá, como o jardim do Senhor. Aí ele foi e olhou. Irmãos, a escolha dele ali foi uma escolha feita por vista. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e versículo 7, que essa igreja, ela não anda por vista. Essa igreja, ela anda por fé. Louvado seja Deus. Andamos por fé e não por vista. Quem faz suas escolhas baseado somente na vista, irmãos, vai ter prejuízo lá na frente. Aleluia. O apóstolo Pedro diz que ele andava ali, naquela cidade, enfadado. Ele olhava, ele via aquelas conversas, ele via aquelas ações ali, e ele ficava assim meio que, sabe, oprimido. Ele ficava, não era bom para ele ali, mas ele insistiu ali. E a gente sabe, irmãos, que ele perdeu a família. Tem muitas atitudes, muitas escolhas que a gente faz, que muitas das vezes a perca lá na frente, irmãos, é uma perca grande. Então já começou na escolha dele. Ele escolheu ir para lá. Tudo bem, ele prosperou lá. Lá ele foi juiz, lá ele teve uma certa prosperidade, porque ali tinha realmente prosperidade.
financeira, prosperidade no sentido humano. Porém, irmãos, qual foi o outro ponto em que por que a mulher olhou? A mulher desobedeceu. Irmãos, veja que a coisa é séria. Os anjos chegaram, tomaram eles pelas mãos, apressaram, tiraram, puxaram, mas mesmo assim, irmãos, quando a mulher chegou, era para eles ir até o monte, e lá no monte era o final. E de repente a mulher não aguentou não, irmãos, não aguentou de jeito nenhum. Ela foi indo, e ela acabou olhando, e no momento que olha, diz a Bíblia que ela se transforma em uma estátua de sal. Quem sabe nessa noite tem alguém aqui olhando para trás, ou querendo olhar para trás, mas nesta noite o Espírito Santo de Deus fala com você. Olhe para frente e olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Aleluia, louvado seja Deus. E de repente, irmãos, eu estava olhando Lucas, no capítulo de número 17, o versículo de número 32, nós fizemos aqui a leitura, mas o versículo de número 28 fala o que acontecia ali. Ele diz assim: como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia, o 29, em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-lo. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Aí ele fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. E para fechar, irmãos, um outro motivo aqui que foi o principal: materialismo, mundanismo. Aquela mulher, ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. E tem muita gente que muitas das vezes sai do mundo, mas o mundo está dentro da pessoa. Irmão, já foi falado aqui, Jesus está para voltar. A qualquer momento ele arrebata essa igreja. Louvado seja Deus. Não existe mais tempo para flertar com o mundo, para namorar com o mundo. Tiago fala no capítulo 4, versículo 4, que dizendo que aquele que ama o mundo, ele é inimigo de Deus. Quem quiser ser amigo do mundo, constitua-se inimigo de Deus. O apóstolo João também fala no capítulo 2, versículo 15 até o 18, dizendo: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo também fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, para nós não nos conformarmos com o mundo, ou seja, tomarmos forma do mundo. Não, irmãos. E para fechar, o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, que a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos e aguardamos o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao corpo dele. Essa igreja será arrebatada. Aqui não é o nosso lugar. Louvado seja Deus. Somos peregrinos e forasteiros, como está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. E uma coisa mais importante ainda, e eu fecho, vou ler para os irmãos Hebreus capítulo 11, versículo 9 e 10, e fechamos. Hebreus capítulo de número 11, aleluia, capítulo de número 11, versículo 9 e 10. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor
é Deus. Essa igreja, ela espera a cidade cujo construtor é Deus. Por isso nós não olhamos para trás. Louvado seja Deus, seguimos em frente. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia.